Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do vlog Ipadai. Desta vez nós vamos mostrar como foi o nosso curso de elétrica para veleiros. Ficamos sabendo do curso através do Facebook em um post do Fábio Mariano. Ele é o idealizador do IBCN, Instituto Brasileiro de Ciências Náuticas. Mas vamos ao curso! No sábado pela manhã recebemos a apostila do curso, um multímetro e um ferro de solda. Tivemos um pouco da teoria básica de elétrica, onde aprendemos que corrente alternada, a que temos em nossas casas, ela apresenta duas fases. Elas ficam variando de positiva e negativa em uma frequência de 60 Hz, ou seja, são 60 pulsos por segundo. É tão rápido que parece que temos duas linhas paralelas à linha neutra, uma positiva e outra negativa. Por isso é que ela é chamada de corrente alternada e é representada nos aparelhos como um tiozinho e um tracinho embaixo. Com essas explicações dadas, eu me voluntariei para ser o primeiro a enfiar o multímetro na tomada da sala de aula. E o medo de sair alguma faísca e tomar um choque? Sempre respeitei muita eletricidade. A Adri também enfiou o dedo na tomada, quer dizer, o multímetro, e marcou 121 volts. Agora sim. O meu tá medindo mais. Já a corrente contínua, como o próprio nome diz, não pulsa em nenhuma frequência. Ela é sempre constante. Hora de ajustar o multímetro para a corrente contínua e verificar qual a tensão de uma bateria 12 volts passando em um LED. Aprendemos que a ponteira de teste vermelha indica se o lado que estamos testando é positivo ou negativo. Positivo aqui e negativo aqui. Deu negativo ali. Então eu sei que onde está o vermelho é o negativo. Vale lembrar que baterias têm sempre um polo positivo e outro negativo, e que esta diferença de potencial é que faz a corrente circular e alimentar os dispositivos eletrônicos. Disseram que a perninha mais comprida é o positivo. Aprendemos a verificar se um LED está queimado ou não. Encoste a ponteira vermelha no lado positivo e a preta no negativo. E, se o LED estiver funcionando, ele acenderá. No vermelho e a perninha mais curta no preto. Se eu fizer o contrário, ele não funciona. Entre tantos ensinamentos e aprendizados, fizemos alguns intervalos com um excelente coffee break. Todo mundo aproveitou para interagir e se conhecer melhor. Depois de encher a pança, medimos também a tensão de uma pilha palito comum, que estava com 1,5 volts. E testamos inverter as ponteiras para o valor aparecer negativo. Se inverter. Ah, moleque! Então o vermelho é o negativo, certo? Vermelho. Fizemos vários exercícios simulando os circuitos do barco, como guincho, luzes do veleiro, rádio, bomba de porão, entre outras coisas. Deu uma noção muito boa para fazer os cálculos do nosso veleiro, o Prósperos. Já no dia seguinte, no domingo, tivemos uma breve revisão do conteúdo, o pessoal pôde tirar algumas dúvidas e partimos para o projeto do nosso painel do veleiro. Separamos todo o material necessário e colocamos na nossa bancada. Aqui é o nosso equipamento aqui para construção da nossa placa já Deixa marcada. eu explicar. Aqui são os LEDs. E aqui, Aqui são as resistências. resistores. Não, resistência. É, né? que são resistores. Os dois. Os resistores causam resistência. O botão para acender e para apagar. A casinha Do do fusível. fusível. Deixa o fusível aqui. Aqui, ó. Fecha aqui. Fechou. E aqui é a nossa placa Aqui a nossa com as marcações. E aqui é a nossa mesa de trabalho. Pegamos a furadeira e partimos para fazer os furos no painel de acrílico.
Tivemos que fazer furos de tamanhos diferentes, pois cada equipamento tinha uma dimensão específica. Dando uma largada aqui na munheca. Para ver se cabe. Furo. Ver se entra o LED. Fazendo o teste do LED. Perfeito. Aê, agora sim. Acho perfeito. Muito inexperientes, nós nem notamos que a furadeira estava girando no sentido contrário, quando é usada para tirar parafusos. Demoramos um monte para fazer os primeiros furos. Foi meio que na força e jeitinho. Quando invertemos o sentido, aí foi que foi. Aê! A Dri se mostrou uma, entre aspas, furadeirista de muito talento. Belo controle e belos furos. Tivemos que tomar muito cuidado para não furar a nossa bancada ao fazer esses furos, que na verdade era a escrivaninha da recepção da onde a gente estava tendo aula. Aqui é a nossa plaquinha nesses buraquinhos. Terminamos todos os furos e encaixamos os botões, os porta-fusíveis e os LEDs. Ainda tivemos que alargar alguns dos furos, pois as pecinhas não encaixavam. Aí, quando botar o LEDzinho, vai botar o botãozinho. Como é que a gente rosqueou o botão, querida? Lá atrás, nossa. Tem uma rosca que tá super apertada. Não consigo. Aí Aí a gente a encaixa. rosquinha, encaixa a parte da frente. E aí, não precisa tirar. Sim. Isso. Enfia no buraquinho, tem essa porca aqui. Pra evitar que ele passe. Aí coloca E aí coloca a rosquinha e firma. e firma. E a mesma coisa com os fusíveis, a gente fez o Mesma mesmo coisa com a procedimento. casinha dos fusíveis. Essa porquinha, que é de metal. Beleza. E agora vamos colocar os LEDs, que nem a Adri estava mostrando no começo. E Coloca depois, os LEDs e depois o resistor. depois colocamos o resistor Do LED pro botão, Pro do botão. botão do fusível. Pra proteção. Preparamos os fios elétricos que vão conectar todos os equipamentos eletrônicos e partimos para a parte de soldar. Começamos a soldagem meio tímidos, mas depois já estávamos feras. Isso deu certo? Hoje tem solda? Que da hora. Ah, uma dica é ligar a solda alguns minutos antes para ela estar bem quente quando for usada. Se ela não estiver muito quente, o fio de solda não vai derreter direito e vai ficar tudo uma bostinha. Josué, assim faz? Nossa, o negócio é sinistro. Aí ele gruda, aí você desgruda. Boa, essa é a Adriana, Soldadora. Parte estamos colocando os resistores, colocando na chavinha, essa chave, esse é o fusível, chave, aí coloca o resistor entre a chave e o LED, para reduzir a tensão. boa. Bonitinho, né? Agora a gente vai soldar. Eu soldei esses, o João soldou esses, eu soldei esses. Vamos soldar esse, depois a Adri solda esse. Isso. Terminamos o circuito soldando os resistores e o fio que interliga todos os polos negativos dos LEDs. Estávamos ansiosos para testar o nosso painel.
ligamos os fios em uma bateria 12 volts e não é que funcionou? Fizemos um excelente trabalho. Testa tudo, Dri, vai. Deixa eu ver para trás. Deixa eu ver para trás. Isso. Ah, não. Isso, como é que tá? Bom, está bonitinho. Tá bom. Tá bonitinho. Fomos medir a tensão que estava passando em cada parte do nosso painel e vimos na prática tudo o que aprendemos na teoria. Agora, meça após o fusível. Isso. Um tanque de 100 litros. Continua tendo 12. Após o botão. Continua tendo 12. Agora após o resistor. Deu defeito, hein? Não, porque você só tá deixando passar essa corrente, não é? O resistor que tá. É 1,5 de corrente. Isso aí. Entendeu? É de tensão, né? Tá dando ali quando Tá fala? dando 1.8. 1.8. O resistor não vai esse passar. resistor Não passando nada. O botão não vai deixar passar? Ó. Desenhei, ó, viu que legal? Porque parou. Exatamente, o botão tá funcionando. Quando todo mundo terminou de testar seus painéis, o Fábio fez a entrega dos certificados do curso e também sorteou um macacão. Infelizmente, não tivemos sorte e o macacão foi para outro aluno. Saiu 8 horas. É o número 1, 2, 12. Vai, Vem pegar o. vem cá, pegar teu doce. Mas tem que vestir. Ah, ele vai fazer fotinho. pra passar pra ele. Ah, continuem ligados no vídeo porque depois dos créditos tem as cenas do próximo episódio. Tchau! Curtiu esse episódio? Então dê um like e nos acompanhe nas outras redes sociais. Faça como Magno, Thaís, Délio e Natanael. Apoie e ganhe brindes. Visite patreon.com/ipadive. No próximo episódio,